Sétimo volume da obra. Todos procurando acertar, e o acertar sempre ficou por acertar. Se nunca souberam o porquê de sua origem, se nunca souberam a sua origem, como é que iam poder saber dar explicações certas das demais coisas planetárias? Então, experiências sempre. Nas experiências sempre ficaram. Tudo sempre se findando nas experiências, morrendo nas experiências, e nunca chegando, como não podiam chegar, numa conclusão satisfatória de tudo. Mas a vontade era boa. Todos sempre procurando acertar, e o acertar sempre ficou por acertar. Não podiam acertar nunca, por serem seres deformados, por serem seres enigmáticos. Nunca deram definições de suas origens ou de sua origem. O porquê eram assim e o porquê ficaram assim, nunca souberam. De forma que, tudo isto não passou de uma superstição de quem as tem, com boa vontade de descobrir o certo, com boa vontade de acertar, mas sempre por acertar, sempre na matemática e sempre por conhecer o fim da matemática, sempre descobrindo e sempre todos na mesma. As descobertas nunca puderam atingir o certo, por serem encantados, por serem inconscientes e por serem animais. Pois, se não sabiam o porquê eram animais, e não sabiam por que se originaram assim, como é que iam saber as demais coisas? De maneira alguma. Muita boa vontade, mas de quem está caducando, por nascer em cima dessa terra sem saber por que nasceu, sem saber para que nasceu e por que nasceu, o porquê dessa terra e o porquê viviam em cima dela, ou vivem em cima dela. E assim, a boa vontade fazia com que dessem definições, mas de acordo com os seus modos e métodos de imaginar e planejar, orientando todos para dar satisfação, mas esta inconsciente, sem pé nem cabeça, satisfação imaginária, cada qual imaginando de sua forma, de seu jeito e de sua maneira, para dar uma satisfação, escrevendo livros de acordo com o seu modo, maneira e métodos de interpretar, cada qual filosofando com o seu modo e sua maneira de imaginar as coisas. E assim, quanta filosofia, quanta ciência sem base e sem lógica, quanta filosofia sem base e sem lógica, e permanecendo neste sonho por muito tempo, neste pesadelo por muito tempo, séculos e seculorum. E, ao findar esta melodia, quantas coisas desnecessárias, que só serviram para confundir todos cada vez mais com esse conteúdo de coisas imaginárias e inconscientes. Estudavam tanto, 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 para ficarem na mesma. E no fim, todos diziam: estou na mesma. Os mistérios continuam e ninguém pode desvendá-los. Os enigmas continuam e ninguém nunca pôde dar a definição que procuravam, com boa vontade e com muito esforço. E assim vivendo como bicho sem saber porquê, sonhando desse jeito, sempre sonhando, sempre com muitos sonhos e com uma infinidade de pesadelos, e todos estudando para ficarem na mesma. Então perguntavam uns aos outros: de onde nós viemos? Ninguém sabia responder. Para onde retornaremos? Ninguém sabia responder. E assim passou-se esta temporada toda do encanto, com essas lutas científicas, com essas musas filosóficas, com esses estranhos do nada. Estranhos do nada, porque ninguém nunca soube o porquê surgiu do nada. Então, se nunca souberam nada,
porque ninguém nunca soube o porquê surgiu do nada. Então, se nunca souberam o porquê surgiram do nada, que satisfação certa podiam conhecer para dar? Nenhuma. E assim, tudo isto, tempo perdido, porque não adiantou nada. Sempre estudaram tanto para ficarem na mesma e acabar dizendo: estamos na mesma. Não sabemos o porquê de nossa existência aqui e não sabemos o porquê da existência desse mundo assim ser. Não sabemos por que surgimos do nada. Não sabemos o porquê deste nada. Então, o que é que nós sabemos? Nada. Então, o que vale toda esta sabedoria inconsciente? Nada. O que adiantou tudo isto? Nada. E assim, que sonho! Que sonho para quem sonha de olhos abertos, olhando tudo isso sem saber descrever, sem poder descrever. E assim foi a vida do encanto. Todos encantados, sem saber porquê. E por serem encantados, não sabiam dizer o porquê do seu ser. E assim, a vida desse jeito sempre foi uma vida destituída de qualquer proveito salutar, por ser uma vida que surgiu do nada e que se formou num tudo aparente e sem saberem o porquê desse tudo do nada. E por ser um tudo do nada, terminando tudo em nada. Então, o que adianta este tudo do nada? Nada. O que adianta todo este saber do nada? Nada. Que valor tem o nada? Nenhum. Que valor tem o nada? Nada. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas, quanto tempo de sacrifícios sem recompensa. O que adianta se sacrificar pelo nada? Não adianta nada, porque o nada acaba em nada, por não valer nada. A vida do nada sempre teve valor só para quem vivia sonhando inconscientemente. E por isso, dando valor ao nada, como se o nada tudo fosse. Mas quem sonha não sabe o que está fazendo. Quem sonha está vagando. Quem sonha está dormindo de olhos abertos. E por estar dormindo, não enxerga. E quem não enxerga, não sabe o que diz. E quem não sabe o que diz, é o tal que vive a vida, mas não sabe por que vive. Não sabendo por que vive, não sabe o que diz. Pensa que sabe, por estar sonhando, por estar variando. E assim vejam que um iludido não sabe por que vive, e por isso vive iludido. Vive de ilusões, porque não sabe por que está vivendo. E assim, a crítica da vida do nada não adianta nada, mas é simplesmente para acordar quem está dormindo de olhos abertos, ou quem está sonhando de olhos abertos. E assim, hoje, todos com o tesouro do mundo em mãos, trazendo todas essas soluções reais da Constituição e da razão, desses motivos todos que deram origem a essa vida sem valor. Vida sem valor por quê? Que valor tem o nada? Nenhum. O nada surgiu de quê? Surgiu do nada. Forma-se em um tudo aparente, para terminar em nada. Está aí a razão dessa deformação racional e do porquê da vida de animal racional deformado. E porquê desconheciam porque eram deformados. E o porquê desconheciam que eram encantados. Por viverem sonhando com a vida do nada. Por não saberem nada, costumavam dizer: a vida é essa mesma. Como coisa que soubessem o porquê nasceram em cima dessa terra e para que nasceram. Como coisa que soubessem de onde vieram e para onde vão.
como coisa que soubessem o porquê do tu e o porquê do eu. E assim, vivendo igualmente a papagaios. Se não aprendessem a falar, nada sabiam, falando inconscientemente, como coisa que soubessem o que dizem. E assim, dizendo, a vida é esta mesma, e na mesma hora não se conformando com a vida, porque ninguém nunca se conformou com o sofrimento, nem muito menos com a morte. Então, o sofrimento sempre provando que a vida nunca foi essa mesma. E assim, vejam quanta inconsciência e quanta caduquice. E só podia partir mesmo de um animal inconsciente, de um animal pensador, de quem está variando, e por isso, sempre em contradição com tudo. Por viver em contradição com tudo, é que o sofrimento sempre foi permanente na vida do animal racional. E assim, vejam a luta do nada, a luta do inconsciente, a luta de quem não sabe o que faz. Quem luta pelo nada não sabe o que está fazendo. Por quê? Que valor tem o nada? Nenhum. E por isso o nada acaba em nada. Então, que valor tem o nada? Tem muito valor para quem não sabe o que está fazendo, para quem está variando. Por isso, tinha de viver assim, desse jeito, por ser matéria. Matéria é um ser variante, por ser um ser doente. E por ser doente, é matéria. E por ser doente, por si mesmo se destrói. Por viver o mal da origem. E assim, vejam as lutas da inconsciência. Vejam a luta de quem está variando. Por isso, todos sofrendo. Por serem doentes, é que por si mesmos vão se destruindo. E por isso, tudo se acaba. Por ser matéria, é um ser irregular. E por isso, deformado. Vejam o quanto é ridículo o comentário do nada. Como é ridículo o comentário do nada, que do nada não devia haver comentário. Mas, enfim, como é preciso para alguns doentes, que sempre viveram variando a vida inteira, a necessidade de se chegar a esse extremo, de divulgar um ser de matéria nos seus mínimos detalhes, que para muitos não precisava chegar a este ridículo, mas para muitos é muito necessário. Vejam que isto é uma escrituração de desencanto. Existe uma infinidade de modos de interpretar. Então, tem de se chegar, assim, aos mínimos detalhes, para acordar os mancebos que ainda estão dormindo com esse sebo, com essa vida de cebosos. A matéria é um sebo duro, sebo mole. E por tudo ser sebo, é que tudo se derrete. Por isso, então, por esses mancebos ainda estarem imbuídos com esse nada, é preciso chegar a esse ridículo de dar uma explicação do nada, de que surgiu esse tudo aparente. Ficam sonhando e sofrendo sempre as consequências de nada serem, e por nada serem é que são sofredores. Então, vejam que tudo há necessidade de ser, que tudo há necessidade de saber real, porque o bicho é tão endurecido e embrutecido que é preciso muitas explicações para o bicho conhecer o seu lugar. Porque tem bicho que pensa que na matéria está o tudo, como coisa que a matéria tudo fosse, e sabendo e vendo que a matéria nada é. E assim, tem bichos muito rudes, rudes demais, que é preciso todas essas explicações para lapidar as zebras que pensam que o nada tudo é. O nada surgiu de quê? O nada surgiu do nada. Então, que vale o nada? Nada. E por que dão valor ao nada?
por estarem sonhando de olhos abertos. E quem sonha, sabe o que está fazendo? Quem sonha, sabe o que diz? Não. Então, termine com o seu ponto de vista diante do que está sabendo, do que está lendo, do que está conhecendo. O ponto de vista do nada, que vale? Nada. Então, que adianta dizer, meu ponto de vista é este? Então o seu ponto de vista é o nada? Se o seu ponto de vista é o nada, então o que está adiantando com o seu ponto de vista? Nada. E assim tem fariseus com uma infinidade de pontos de vistas imaginários, vendo que está tudo errado, começando por si mesmo. Mas o doente, quando está variando demais, é assim mesmo, não sabe o que diz. Então, está aí o remédio para a cura desses doentes. É o conhecimento que está em suas mãos, o remédio para a cura do nada. O remédio para a cura do nada é o conhecimento racional. Esse é que é o verdadeiro remédio para a cura desse nada, de uma vez para sempre, para a cura dessa doença, para a cura da doença da matéria, para a cura de quem vive variando, para a cura de quem vive sonhando de olhos abertos, para a cura desses pesadelos, para a verdadeira cura de todos os males da vida da matéria, o conhecimento racional. E não imaginações e planos de animal, que não sabia por que era animal. Sabia que era animal, mas não sabia por quê. Está aí em suas mãos a cura, o conhecimento racional. Vejam que aí, nessa deformação, tem bichos para tudo. E cada qual pensando do seu jeito, de sua forma e de sua maneira, interpretando as coisas da mesma forma. É por isso que esta escrituração tem de ser maior do que devia ser, por ter que explicar de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos, para acordar os mancebos que desconhecem o porquê o seu corpo é de sebo duro, o porquê se originou esse sebo. Os mancebos nunca souberam responder, a não ser agora. E assim vejam que a pedra é dura, mas não deixa de ser um sebo, deformado de outras espécies, e, por ser sebo, se derrete. Derrete-se, vira pó e vira lama. Então, seus mancebos, nem que os mancebos fossem de pedra, tinham de chegar em seu lugar verdadeiro. E assim é a vida dos que não sabiam o porquê tinham vida, o porquê da origem dessa vida, e o porquê essa vida se originou, assim, de sonhos e ilusões, a ponto de ter as ilusões como se fossem verdades, sofrendo as consequências das ilusões, porque tudo se acaba. E por isso surgiram do nada e terminam em nada, por tudo ser deformado. Está aí a vida dos fariseus, todos enfronhados em um mundo sem saber porquê. A continuação de todo esse conhecimento se encontra no 8º volume a seguir.